deles. Porque eles creram firmemente nisso. Deus estava fazendo um pacto com Abraão, pai deles, para dizer assim, vocês vão ser ricos, vocês vão ser prósperos. E aí a coisa começa a ser arrumada, né? Que o próprio Jesus deve ter falado, poxa, peraí, os caras entenderam que é só... Embora ele sabia, né? Os caras entenderam que é só matéria. Então vamos começar a colocar ordem na casa. Aí ele vem e diz pro Moisés, lá no Deuteronômio, eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da casa de servidão do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. Primeira vez que eu li isso, eu falei, nossa, Deus é ciumento, gente. Possessivo, olha que coisa, ele quer amor só para ele, né? Depois lá na frente, entendendo a doutrina espírita, eu entendi. O Abraão tinha entendido que tudo era matéria. O Moisés já começou a entender a coisa um degrau acima. Matéria também. Mas não tenha o Deus matéria acima do Deus. Tenha Deus em primeiro lugar. O que é Deus? Paz, amor, fé, saúde, confiança, plenitude, perseverança, enfim. Se você tiver isso na sua cabeça, você vive o universo material com tranquilidade. Você não se emporcalha com o universo material. Porque Deus está acima da tua ordem de grandeza, né? Onde você mais coloca a tua mente é Deus. É em confiança, é em plenitude, é em paz. Qual que é o drama? Quando nós colocamos matéria em primeiro lugar, ou colocamos outros deuses no lugar de Deus. Que deuses são esses? O Deus da inveja, da vaidade, do medo, da insegurança, da ansiedade, e assim sucessivamente. E aí vem Jesus, e aí ele pessoalmente começa a botar a casa em ordem. Só que ele estava falando para universitários? Não. Ele estava falando para jardim da infância. Jardim da infância somos nós, né? Então ele foi lá e nos falou do que é de fato prosperidade e a gente entendeu muito meia boca. Vocês querem ver, por exemplo, esse episódio aqui é conhecido como episódio do jovem mancebo. Esse episódio que está no Evangelho, está inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo também, no capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon, né? Esse episódio conta o quê? Um jovem muito rico vai se encontrar com Jesus. E aí, mentiroso que ele só, sem saber que Jesus conhece o psiquismo de todo mundo, Jesus conhece a história de cada um de nós completamente, conhece nós melhor do que nós nos conhecemos. Então ele vai mentiroso que só ele para Jesus, fala assim, ô Jesus, eu faço tudo direitinho. Eu sou o cara, eu sou bonzinho, eu cuido de todo mundo, eu dou dinheiro para a sinagoga, eu faço tudo certinho, eu cuido dos meus pais, eu ajudo os necessitados. E aí ele pergunta para Jesus, né? O que mais me falta para eu chegar no reino de Deus? O que ele esperava que Jesus falasse para ele? Não, é nada, cara. Você é o cara, tá tudo certo, você está eleito. Vai subir de jato, né? E aí Jesus chega e fala o que para ele? Pega tudo que você tem, vende e dá aos pobres. E segue-me. O que ele fala? O buraco da agulha era a porta que dava acesso às grandes cidades. As cidades eram todas muradas, era uma época muito hostil, mais hostil do que a de hoje, por incrível que pareça. E haviam as portas de acesso à cidade. O camarada chegava com o camelo carregado, ele não passava pelo buraco da agulha. O que ele tinha? Ele descarregava o camelo, passava com o camelo pela cidade, colocava a mercadoria no camelo do outro lado, mas passava. Ou seja, o rico entra no reino dos céus. Dá trabalho, mas entra. E olha que interessante, dos 4 evangelistas principais, 3 trataram do assunto. Mateus, Lucas e Marcos. Tem um outro episódio muito interessante para a nossa compreensão de prosperidade, que é a parábola do celeiro. Não sei se o nome exatamente é esse, mas é um fazendeiro, um rico fazendeiro, que tinha uma grandiosa plantação. De repente essa plantação estoura a boca do balão e ele descobriu que o celeiro dele não tinha capacidade para poder armazenar todo o produto da colheita. Então o que ele faz? Ele destrói o celeiro dele, constrói um celeiro gigantão, faz a colheita,
armazena tudo nesse celeiro gigantão, e aí ele faz a gentileza de dizer isso aqui. Direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. E esta parábola ela é tida por boa parte dos teólogos, inclusive no episódio Não se pode servir a Deus e a Mamon, como um grande erro que foi cometido por essa criatura. Agora, onde é que está o erro? Para mim é um erro só ortográfico. É só um erro ortográfico. Se ele tivesse, é um erro de um E a mais e uma falta de uma vírgula. Vamos pensar que ficasse assim. Direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, vírgula. Come, vírgula. Bebe, vírgula. Folga, traz o E para cá. E trabalha. Descansa, come, bebe, folga e trabalha. E trabalha. E estuda. E aprende. E cai. E levanta. Aí não tem nada errado. Eu fiz essa palestra em Rio Claro. E tinha uma senhora sentada desse lado de cá. Senhora, bem senhora mesmo, né? Quando terminei a palestra, ela sorriu para mim. Falou assim: olha, eu entendi o que é isso aí há muito tempo, graças a Deus, né? Estou fazendo um curso de filosofia. Falei, que maravilha. Aí ela salientou: online. 86 anos. E o ano que vem eu vou eu vou fundar a minha creche. Que faz uns anos que eu estou trabalhando para ter uma creche. E daqui a 2 anos eu quero rever meus amigos na Europa, que faz muito tempo que eu não vou na Europa. Vai folgar de novo. Ela vai fazer. Ela vai fazer. Porque ela não aceita isso aqui, ó. Ponto. Ela não aceita isso aqui, ponto. Ela aceita isso aqui, vírgula. Trabalha, estuda, cresce, cai, levanta, quebra a cara, se levanta, sofre e aprende e vai e alcança. E é isso que nos cabe nesse universo de Deus Pai. É caminhar. Caminhar. Né? É só isso que nos cabe. Você vê, não é muita coisa, não precisa muito. E essa é a parábola que eu mais gosto para que nós possamos compreender prosperidade de fato, como ela deve ser compreendida por nós, estudiosos da doutrina dos Espíritos. É a parábola dos talentos. A parábola dos talentos nos traz a narrativa de que um senhor sai em viagem e ele chama 3 de seus servos e distribui os seus talentos entre estas 3 criaturas. O que recebeu 5 talentos ele dá para um. 2 talentos ele dá para outro, 1 talento ele dá para outro. O que recebeu 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Quando o senhor volta, o que recebeu 5, chega e dá 10 para ele. O que recebeu 2, dá 4 para ele. E o desgranhento, vagabundo, que recebeu 1 talento, o que foi que ele fez? Ele disse, na cara de pau, ainda disse para o senhor, como eu sei que o senhor é muito exigente, ó, eu enterrei para não perder, está aqui o seu talento. Aí eu pergunto, o que nós estamos fazendo com os talentos que Deus nos dá? Estamos enterrando debaixo da terra? E pergunto mais, boa parte das pessoas não se atinam da grandiosidade do Senhor ao distribuir talentos. Vocês já imaginaram se ele dá 5 para o vagal? Ele deu 5 para quem ele sabia que podia entregar outros 5. Deu 2 para quem ele sabia que podia entregar outros 2. E deu 1 para aquela pobre criatura por misericórdia, por dó. E essa é a grande questão. O que nós estamos fazendo com os talentos que Deus nos deu? Nós estreamos nesta encarnação
Nos foram dados talentos. Quando nós retornarmos para a espiritualidade, vamos pelo menos dobrar os talentos. E sempre é tempo. A senhora é de 86 anos. Sempre é tempo. Você quer ver? Tem muita gente que fala assim, não vejo a hora de aposentar para ir para o rio pescar. Né? E acha que vai sozinho. Não vai sozinho para o rio pescar. Vai com um alemão chamado Alzheimer. Porque o ser humano vive de meta. O ser humano vive de projeto. O ser humano vive de coisas a conquistar. Material, intelectual, filosofal, espiritual e assim sucessivamente. Se não tem meta, cria, vai atrás, sonha. Só que não fica só no sonho. Fica no trabalho, na perseverança, no empenho. Caiu, levanta e assim sucessivamente. Se a gente fizer isso, não tem segredo. O Senhor nos entrega 5 e a gente devolve 10. É só fazer isso. É só não ir para aquele vitimismo. Né? Agora vamos falar um pouquinho de vitimismo. E um pouquinho de lei de atração. Existe um pessoal de autoajuda, né, que é muito criticado, especialmente os espíritas mesmo criticam. Isso é autoajuda, isso é um horror, né? Eles defendem uma tal de lei de atração. E o que é a lei de atração? A minha mente, ela vibra. Na mesma energia que ela vibra, ela atrai. Né? Se eu vibro prosperidade, eu atraio prosperidade. Se eu vivo ruína e bancarrota, eu atraio ruína e bancarrota. Ah, mas não tem comprovação científica disso. Claro que tem comprovação científica. Por exemplo, o ímã. Você tem o ímã, você tem o metal. A gente não vê a força que está entre eles, vê? Mas ela existe. Inevitavelmente, eles se aproximam. Vocês querem ver outra? A própria lei da gravidade. Nós temos uma atração tão grande com a Terra que se joga o nosso corpo assim, a gente cai. E essa aqui é a que eu mais gosto, para onde a gente de fato tem que ir com a nossa lei da atração. Esse desenho aqui é um gatinho que olha no espelho e vê o quê? Um leão. Como é que nós olhamos no espelho de nossas almas? Nós nos vemos gatos ou leões? Se nós nos vemos gatos, que gatos é esse que nós nos vemos? Gatos angorá, com aquele pelo bacana, ou aquele gato vira-lata cheio de sarna e pulga? Vejamos leões. E de fato nós somos leões, a gente só não se dá conta disso. Ainda que isso tudo aqui é bobagem, coisa de maluco que diz que se conversa com espíritos, esse negócio de reencarnação é bobagem. Se nada disso exista, se a única coisa que existir realmente for biologia, ainda assim nós somos leões. Porque na luta por um óvulo, nós ganhamos de outros milhões. Ou seja, nós somos leões. A gente só não aceita ser leão. Por quê? Esse é o cara que mais... Essa dupla que mais... Aqueles que têm algo próximo da minha idade, que é 30 anos, assim, né? Sabe de quem são esses dois aqui, o Lip e o Hard. Né? O leão tem planos mirabolantes, acredita nos seus planos e luta, e é um cara bem humorado, pra cima, né? E esse cara fala o quê? Sempre, logo no início do... Isso não vai dar certo. Quem que nós somos? Nós somos o leão ou nós somos a hiena? Somos o leão. Mas sempre nós somos o leão? Quantas vezes nós somos mais hiena do que leão? E aí a gente vai para as nossas empreitadas, ó vida, ó céus, ó azar, isso não vai dar certo. Tem como dar certo? Nesse episódio aqui, é muito bonitinho esse episódio, tem no YouTube, tá? Eles estão perdidos em alto mar. E o leão fala o que o tempo inteiro? Meu, daqui a pouco a gente acha uma ilha. E a hiena fala o que o tempo inteiro? Os tubarões vão no comer. Aí eles acham uma ilha.
O leão fala assim, cara, deve ser um povo maravilhoso, leoas maravilhosas, né, com comida, com água, deve ser um oásis esse lugar. A hiena fala o quê? São canibais. E o que acontece no final? Ó vida, ó céus, ó azar, eu sabia que não ia dar certo. O que nas nossas vidas nós estamos fazendo pensando como hiena? E achando que tem alguma chance de dar certo. Agora, não tem importância nenhuma esse cara nas nossas vidas? Total. A gente precisa ser leão, mas também precisa ser hiena. E a gente tem que alimentar esses dois animais. Só que a gente dá alpiste para a hiena e dá contrafilé para o leão. Por quê? Senão a gente se mete em roubada. Né? Bota dinheiro onde não tem que botar, acredita em projetos que não vai acreditar, se envolve em relacionamentos que não vão dar certo, porque a gente é só leão. Então pensa com um pouquinho de hiena também, a gente tomar alguns cuidados, algumas precauções, para a gente conseguir nesse universo de Deus Pai ter um pouquinho mais de êxito na vida. Esse cara aqui, Abraham Maslow, ele desenvolveu a teoria das necessidades. Né? Ele estruturou as necessidades humanas como uma forma de pirâmide. Ele disse o seguinte: o ser humano só consegue ser íntegro na questão prosperidade, ter prosperidade integral, se ele der conta de atender as demandas de cada um dos degraus desta pirâmide. Atendeu aqui, sobe para cá. Atende aqui, sobe para cá e assim sucessivamente. Que demandas são essas? Na base da pirâmide, as demandas fisiológicas. Comida, sono, água, sexo, o intestino, né? Funcionamento do intestino e assim sucessivamente. Está tudo bacana do ponto de vista fisiológico? Aí as necessidades de segurança. Segurança no emprego, segurança na sociedade, segurança do corpo, dos bens. Deu certo nesses dois? Só necessidades sociais. Interação social, estar bem com a família, estar bem no trabalho, intimidade sexual. Note que há as duas diferenças. Aqui é sexo, sexo por sexo. Aqui é intimidade sexual. Deu conta de atender aqui? Vai acima. Necessidade de estima. Estima por quem? A Deus, ao próximo e assim. Se esquecer de qualquer um desses três, dançou. Gostou mais do outro do que de você? Dançou. Gostou mais de Deus do que você? Dançou. A Deus, ao próximo e assim. Sabe por quê? Senão a gente acredita muito no externo e não acredita no interno e a gente não realiza. Porque você só realiza no interno, não é no externo. Primeiro você acredita em você. Naturalmente, eu tenho um amigo que diz assim, ó, você dá o primeiro passo, o universo faz com que o chão fique embaixo do pé. Isso é natural. Se a gente der conta disso tudo, aí a gente vai se encaminhando para de fato cumprir o nosso papel enquanto seres espirituais, passando por uma experiência material de viver uma vida íntegra e com prosperidade integral. Com prosperidade integral, ela compreende o espiritual, o intelectual e o material. Não dá para ter prosperidade integral sem ter esses três campos da vida inteiros. Não, mas Chico Xavier era pobre, então ele não tinha prosperidade material. Quem disse? Pelas mãos mediúnicas de Chico Xavier, milhões de dólares passaram. Só que para ele aquilo não tinha importância nenhuma. Então ele doou. Mas foi uma opção dele. Porque ele era integralmente próspero.
Pode pensar em todos os grandes da história humana. São integralmente prósperos, do ponto de vista espiritual, material e intelectual, sem se esquecer de nenhum deles. Não adianta ficar só no espiritual, que é um drama do religioso, né? Não, se eu tiver resolvido, né, eu vou para nosso lar, não vai ser legal. Primeiro já é uma furada logo de cara ir para nosso lar, porque nosso lar só tem carioca. Adoro os cariocas, se tiver algum aqui me perdoe, é uma brincadeira. Mas nosso lar é uma colônia espiritual que fica em cima do rio. A colônia espiritual que fica em cima de São Paulo é outra. E a gente acha que a gente vai para o espiritual e vai ter os nossos problemas resolvidos. Você morre depressivo, você vai chegar no espiritual feliz, alegre? Você vai chegar depressivo. Você morre pobre aqui, espiritualmente, você vai chegar no espiritual pobre, espiritualmente. O espiritual é consequência imediata e absolutamente igual do material. Não muda nada. A única coisa que vai mudar é que a gente vai falar com algumas pessoas, elas não vão responder a gente. É a única coisa, outras todas, tantas vão. E algumas que ficaram vão responder. E a gente não vai se dar conta de que está na realidade espiritual. Não, impossível. Quer ver um exemplo simples? Você está lá no espelho, não vão entrar em parafuso, paranoia por causa disso. É um exemplo bobo, né? Você está lá no espelho, se arrumando, passa um espírito no corredor, faz tempo que ele não te vê, olha e fala assim, nossa, você envelheceu, hein? Aí você olha para o espelho e fala, nossa, eu tô com uma ruga aqui, hein? Você respondeu ele. Você respondeu ele, mas não vai paranoia por isso. É só para mostrar que as diferenças do espírito e da matéria não são nenhuma, gente. Sem contar que quando a gente estiver no espiritual, haverá matéria tão palpável quanto a matéria que nós temos hoje no material. Porque nós estaremos naquela dimensão. Na mesma dimensão. Portanto, haverá matéria igual. Então não muda nada. Então, gente, o que nos resta é ser feliz aqui e agora. Ah, mas a felicidade não é desse mundo. Não é deste mundo mundano. Mas é do mundo com Cristo. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E não por acaso esse cara escolheu para ter o primeiro milagre dele, sabe o quê? Uma festa de casamento. Nesse instante, para nós, ele está dizendo assim, a vida comigo é festa, desculpa. Só que não é festa boba. É festa de crescimento, é festa de alegria, é festa de conhecimento, é festa de espiritualidade, é festa de integridade, é festa de cultura, de intelectualidade, é festa de filosofia, é festa de ciência, é festa de plenitude. Pois se fosse diferente, ele não teria escolhido uma festa de casamento, onde ele transformou a água em vinho. Ele teria escolhido um velório, onde ele transformaria água em chá de carqueja. Então, vida com Jesus é vida em plenitude, é vida próspera. E é tão isso que ele vem no seu mais célebre discurso, conhecido como o Sermão das Bem-aventuranças ou Sermão do Monte. Ele se reúne e fala e exalta a voz para 4.000 pessoas. Os ditos evangélicos nos trazem que o último escutava igual ao primeiro. Tamanha capacidade de comunicação do Cristo. Escolheu até geograficamente o lugar que o som reverberava e assim sucessivamente. 4.000 negros. Quem era? É a gente pobre e sofrida da Galileia. O público dele eram viúvas, cegos, coxos, órfãos. E ele não podia chegar para aquela galera e falar assim, gente, façam um curso na modalidade EAD. Para melhorar o currículo de vocês. Tá ruim aqui? Entra na decolar.com, vai para a Europa. Tem uma graninha, aplica na bolsa. Não dava. Então o que ele fala? Avante, em frente, bem-aventurados. Ele coloca aquele povo naquela época dizendo assim, gente, acredita, vai dar. E no encerramento do discurso ele coloca o papel que de fato nos cabe nesse universo de Deus Pai. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, sem graça, com que se há de salgar? Para nada mais serve senão ser
lançado fora e pisado pelos homens. Façamos uma analogia do que é ser o sal da terra. Existem duas explicações teológicas. A primeira delas é que não existia geladeira. Não existia geladeira, Brastemp, essas coisas, não tinha. Então, como é que você conservava a carne? Sal. Então está dizendo assim, vocês são o conservante da terra. Vocês é que conservam a terra. Essa é uma explicação teológica. A que eu mais gosto é a próxima. Eu sou carnívoro, né? Algumas coisas a gente demora um tempo para aprender, eu também não tenho pressa nenhuma. Então eu sou carnívoro. E eu adoro picanha com sal grosso. Experimentam comer picanha sem sal. Horrível. Nesse instante Jesus está dizendo, vocês são a graça de Deus. Vocês são o tempero desse tempo. Vocês são tudo de bom. Vocês são os caras, vocês são as minas. Vocês são vitaminados, vocês são tudo, vocês são gatos. Vocês são leões, vocês são demais. Está dizendo mais, eu amo vocês demais da conta. Mas se amem. Se coloquem na condição de sal. De sal da terra. De sal para a nossa existência. De sal para a existência daqueles que nos cercam. De sal para a coletividade. Com a crença sincera de que nós estamos neste universo é para ser feliz. E ainda que a gente teime em sofrer, inevitavelmente o universo vai conspirar que em um instante a gente acorde e aceite de fato o papel que nos cabe. Nós não somos pouca coisa. Nós somos irmãos de Jesus e filhos de Deus. E que Jesus os abençoe e nos proteja. Obrigado.